Estamos aqui iniciando a nossa gravação do nosso encontro hoje com o Diego Remos e falando sobre a globalização. Estamos falando um pouquinho da China e da quantidade de cidades na China que tem mais de 10 milhões de habitantes e a visão que a China tem com relação ao que é o bem comum, né? Porque é isso que mais me apaixona assim, na China, né? Porque é sempre essa visão do coletivo. E é uma visão que chega aqui muito distorcida, porque ela é vista como uma visão totalitária, quando, na verdade, na minha visão, dentro dos limites daquilo que eu conheço e estudei, né, eu vejo que é uma visão humanitária, né, porque eles estão sempre preocupados com o bem do cidadão, com a segurança do cidadão, a prosperidade do cidadão. Mas, claro, aqui existe no Brasil e no Ocidente, em geral, uma visão de que na China você não tem liberdades e coisas assim, que acaba atrapalhando, eu acho, essa visão. Nós estávamos falando das cidades, né, só para mostrar. A gente teve uma aula com um professor, né, que é da FGV do Rio, só que ele é um dos poucos brasileiros que tem um título honorário lá na China, de professor emérito, né? E ele nos deu uma aula lá e conversando um pouco sobre o tema, por exemplo, do Estado, né, e o bem-estar, que era isso que a gente estava conversando. Então, por exemplo, você, né, Diego, começando já a apresentação do Diego, para quem não o conhece, é de Santa Cruz do Sul, né? Quando você vem para São Paulo, você pega um ônibus, um avião, uma casa, e vem, sabe? E, tipo, você fica esperando que o pronto-socorro de São Paulo, que a polícia de São Paulo, que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo esteja dizendo assim, ó, Diego, vem, nós estamos aqui para te receber. Quando, na verdade, não é assim. Né? Uma coisa que é organizada tem uma lógica, como na China, que tu vai lá na tua prefeitura e tu diz assim, olha, eu estou querendo me mudar para São Paulo. E aí o cara vai dizer, olha só, em São Paulo a gente tem o seguinte, ó, tu não vai ter direito ao seguro-saúde por 6 meses porque está lotado, ou teu filho não vai ter escola porque as vagas lá estão lotadas nesse momento, ou coisas desse tipo, né? E aí, só para chegar e linkar na história da cidade, eles vão te perguntar assim, mas o que tu vai fazer em São Paulo? Ele diz, eu vou para São Paulo trabalhar com startups, que era o teu caso, né? Aí ele pode dizer o seguinte, startups, olha só, a gente está com um programa aqui que é desenvolver Belo Horizonte como capital de startups. Se tu quiser ir para Belo Horizonte, tu tem direito à internet de alta velocidade, tu vai pegar o seguro de saúde premium, tu vai ter um benefício para compra do teu imóvel e tu vai ter um financiamento para compra do teu carro, porque tu queria trabalhar com startup, né? E a gente está fazendo um polo de startups em BH e estamos construindo essa cidade lá. Tu não tem interesse em não querer aumentar o tráfego de São Paulo e te mudar para a BH e, dessa maneira, ajudar o desenvolvimento que o país está querendo para essa região? É isso que eles vão te dizer. Muito bem provocado aí. É muito planejamento, exatamente. É um planejamento, né, há muito tempo que é feito, né, em planos plurianuais. Mas isso só para ficar registrado um pouquinho da minha admiração pela China e pelo próprio planejamento e pela diversidade cultural, que eu acho que é isso que é mais bacana da gente poder compartilhar nessa noite aí. Então, sejam bem-vindos, Marina, Alice, João, Antônio, Borges, Jefferson e principalmente nosso convidado, Diego Remos, para estar aqui nessa noite compartilhando um pouco dessa história, né, de mudança de vida profissional, mudança de país, mudança de quase tudo, né, Diego, na verdade. Então, queria que tu contasse um pouco de língua, de comida, de jeito de fazer esporte, né? Então,
fica aí à vontade. Vamos começar pelo engraçado, então, é isso que você falou aí de esporte. Para começar, eu sou o Diego. Como assim, esporte e Diego? Eu experimentei o tal da patinação no gelo aqui várias vezes, e o que eu posso dizer é que passava ao redor de mim umas crianças, assim, sabe, de 5 anos, 7 anos, na mão dos pais, e perguntando assim, papai, o que há com ele? Mamãe, o que ele tem? Porque nunca tinham visto uma pessoa com essa altura, de 40 anos, que não sabe andar no patins, na neve. Porque já nascem, assim, nasce do ventre, né? Óbvio no hospital, mas com perdão a cabeça entende, né? E eles explicam, moço, só faça assim, entendeu? Você deixa um pé assim e com o outro se desliza para frente, né? É uma lâmina, ela vai. Eu entendi. Eu passo na aula de física, mas não na de educação física, porque o corpo não sabe o que é esse centro de gravidade diferente. Não tem um esporte de inverno ainda. Assisti uma outra coisa de esporte norte-americano aqui. Já deslizei na neve, no gelo, na calçada. Tem que saber andar. Existem povos em territórios do norte do Canadá que têm muitas dezenas de palavras diferentes para neve e para cor branco, porque são diferentes tipos que para a gente acha que é tudo uma coisa só, e não é, sabe? Tem fases e tem maneiras A gente é novato, mais uma vez, em muita coisa. Eu diria assim, mais fácil. Como faz para ir para o Canadá? Por que ir para o Canadá? Né? Aquela história de por que a galinha atravessou a rua. É para ir para o outro lado. Ou porque o cachorro entrou na igreja porque a porta estava aberta. Eu acho que às vezes a pessoa tem a coceira, ela vai coçar a sua coceira. Eu já tinha ido do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, para São Paulo, e eu fui para São Paulo não foi por causa de startups, foi por causa de Marcelo. Apliquei para trabalhar com você e foi por isso que eu fui para lá. Não precisamos falar o ano. Foi no ano da primeira Campus Party no Brasil. Eu pude entrevistar o autor principal do meu TTC, da minha graduação, lá do meu trabalho de faculdade, que era ele é um estrangeiro, né, o Steve Hunter. Então, Quem era o orientador do teu TCC? O orientador era alguma professora lá da Unisc, entendi. Né? Mas, o autor da Cultura da Interface, Steve Johnson, Steve Johnson. Steve Hunter entendi. outro. Lembro. É outro, Lembro. Então, imagina, para mim aquilo ali já era assim, um mundo que eu só via nos livros ou pela tela da internet, assim, um lugar onde tem empresa moderna, onde tem tudo de ponta. São Paulo, para mim, era mais que eu jamais tinha imaginado, só que o tempo que leva de ônibus lá de Santa Cruz do Sul para São Paulo, que é 24 horas, né? Sabe quanto é um voo de São Paulo para Toronto? É um voo direto, leva 10 horas e meia voando. É overnight, como a gente fala, você entra no avião à noite, né, 8 horas, 8 e meia, uma coisa assim, que embarca. Quando decola, você é servido um jantar, aí você se bebe uma tacinha de alguma coisa lá, de água, ou café, ou vinho, o que seja, bota um filminho, dorme, acorda já comendo café da manhã do avião e aterrissando. Já chega aqui, então parece um sonho, realmente, quando você acorda, e a primeira coisa que eu vi foi trânsito ao chegar aqui, porque o aeroporto internacional é ao lado, é uma região conurbada, né? As cidades aí se misturam, assim, não tem uma separação, né? Claro. Para vocês terem uma noção, a estimativa do Canadá inteiro, desse país aqui, é de 41 a 42 milhões de pessoas. A província onde estou, que é como se fosse estado, né? Ela tem uns 35, talvez 38% da população do país. Ontário, então aí já dá um número bem grande, mas Toronto em si está em torno de 6 milhões e na nossa região aqui, que a gente chama, que é tudo meio perto, você pega a rodovia, entendeu?
uns 10 milhões de pessoas, ao lado do Lago Ontário, que é um dos grandes lagos que tem na América do Norte, que acompanha ao longo de várias cidades, mesmo lago e tal. Então, onde se tira transporte, lazer, se pesca, enfim. E muito trânsito. É famoso esse trajeto aqui entre essas cidades, aqui, essa conurbação, na GTA, Great Toronto Area. Tem uma rodovia que é famosa por ser a mais congestionada do mundo, a mais utilizada do mundo. E aí fica aquela questão também de governador, e prefeito, todo mundo debatendo, mais pista, mais viaduto, aí querem fazer rua embaixo da rua. E daí o pessoal fala, será que a solução é continuar investindo realmente em roda, né, em borracha, enfim, em transporte individual? Tem vários... Quando eu cheguei no aeroporto, antes de ver o trânsito, né, já é a primeira coisa que você vê no aeroporto, certo? O avião chega, você vai lá para o desembarque, o policiamento do aeroporto, já o pessoal com turbante. Aí eu já sabia, bom, não estou nos Estados Unidos, que é um país onde eles têm assim certas opiniões e visões sobre pessoas que são muito diferentes de outras etnias, outras culturas, outras crenças, né? E eu nunca tinha vindo ao Canadá. Já tinha ido em lugares diferentes nos Estados Unidos, diferentes países da Europa. Sabia que aqui havia uma aproximação com a cultura dos Estados Unidos, poderia ser facilmente aí uma adaptação. Aí eu já falava inglês há muito tempo e nesses 9 anos em São Paulo eu utilizei inglês praticamente todos os dias com estrangeiros. Mas chegando aqui é outra coisa, nada, a prática é muito diferente. Tudo que lhe falam assim, né, que o Canadá quer você, o Canadá lhe espera, é um povo muito educado, e é verdade que existe meta de imigração, o país assim vende, vamos dizer assim, um dos produtos de exportação do país é tão bom que ele atrai muita gente, então o país pode se vender como um bom lugar de vir trabalhar, de morar, né? E tem muita imigração e dá dinheiro, sim, com certeza, não só em taxas para o governo, porque tudo tem taxa, né? Mas você vem se mudar, você tem que pagar para morar, tem que pagar para se vestir, tem que pagar tudo, não é? Até que você nem imagina, né? A cidade de Toronto, 50% da população não nasceu no Canadá. Nasceu onde, então? É de vários países, de onde você imagina, e cada um traz a sua cultura, então você vê na rua, o dia inteiro, tudo que é língua, tudo que é jeito de se vestir, é com turbante, é com a roupa que você imaginar. Quando tá frio é todo mundo parecido, e tudo vale enrolar um saco plástico no pé para não molhar, porque não pode congelar o pé. Assim, é um pouco de sobrevivência no inverno, e eu acho que isso aí, fazendo top com a inovação, tá? A questão da necessidade, às vezes, é a mãe da invenção. Se você olhar numa análise aí de países que são, às vezes, ditos mais desenvolvidos, né, onde tem, às vezes, um per capita aí melhor de vida, uma qualidade, alguns indicadores aí, são países que talvez por 3 ou até 6 meses do ano têm condições bem difíceis de sobreviver por causa do inverno, neve, gelo. Claro que prejudica a subsistência, a agricultura, a agropecuária, tudo requer novas técnicas, claro que existe estufa e tudo mais. Mas isso tem, né, Diego, estudos que mostram que o calor tropical, né, incentiva a pessoa para ir para a praia, para tomar uma caipirinha, né, para tomar uma água de coco, e daí dessa maneira acaba não trabalhando tanto quanto em Toronto. Olha, mas eu quero que eu acho assim, as pessoas que estão chegando e não te conhecem precisam só entender de uma forma um pouquinho mais clara, além de a formiga querer atravessar a rua, né? Quer dizer, o que fez você sair de ser um jornalista famoso, a gente pode dizer assim, né? Como sendo um dos principais repórteres de startups do Brasil, para querer ir morar no Canadá e trabalhar de um emprego que não necessariamente seria a tua profissão inicialmente, quer dizer, o que está no início dessa realmente,
Realmente, realmente. É uma questão de, assim, desde a adolescência, eu acho que tinha uma certa ideia de que talvez algum dia fosse morar fora, mas uma leve ideia. E na época, eu não sei como chamar, namorado, enfim, não estávamos casados ainda, também. E o site de notícias em que me tornou conhecido, ele passou, foi vendido, passou a gestão para, enfim, outras partes interessadas, e por um período apoiei alguns projetos de inovação corporativa, estava afiliado a uma agência de marketing corporativo em São Paulo, e eu não sentia o mesmo, acho que prazer, assim, sabe, de estar todo dia em contato com algum desafio novo, uma pessoa de outro canto do Brasil que está vendo outro tipo de problema e vindo com outro tipo de solução. Não sei, eu sei que quando a gente se olhou, assim, um dia, e se a gente fosse para outro lugar? Porque hoje meu esposo, né, na época estava também concluindo uma das pós-graduações que ele fez, e a gente estava um pouco quanto acomodado e querendo mais. Basicamente foi isso, e ele veio com visto de estudante. Aí uma lição para todo mundo uh, brasileiro precisa de visto até para visitar o Canadá. Tá? Se você já tem um visto aos Estados Unidos, ele pode ser utilizado na maneira do que seguinte: você simplesmente pede num site da internet da imigração canadense uma validação do seu passaporte norte-americano, que eles confiam no outro. Se tá bom para os Estados Unidos, tá bom para o Canadá, você paga uma taxinha simbólica, acho que é $7, 7,50, qualquer coisa do tipo, e pode vir. Mas para permanecer, para trabalhar, você tem que ter autorização para trabalhar, que chama Work Permit, né, uma permissão para trabalhar. E uma das maneiras de conseguir é o que algumas pessoas acreditam que é fácil de conseguir, mas não é, que é uma carta de alguma empresa daqui canadense dizendo que tem que ser você, não acharam nenhuma outra pessoa no Canadá para fazer essa função. É um processo burocrático, administrativo, claramente, que é custoso para a empresa e difícil. Eles têm que provar que não teve candidato, e eles têm que provar por que vai ser você. Existem alguns casos, claro. Tem gente que consegue esse visto até já de cara, um visto permanente, né? Não é um work permit sempre tem data. O visto de estudante, que é o study permit, também sempre tem data. São situações temporárias, né? E aí, se você é casado, uma pessoa tendo study permit para estudar temporariamente, o outro pode trabalhar no mesmo período, né? Os vistos estão atrelados, foi assim que a gente veio. Então, meu esposo sabia o que ia fazer, estudar. Só para garantir a nossa estadia por um tanto tempo, a gente sabia, assim, vale por um ano, ou um ano e pouco, acho que era, e pode ser renovado, se necessário, se for fazer outro curso. Então, a gente pensou, olha, essa é uma certa janela de tempo, que é importante para o planejamento. Outro requerimento, né? Tinha que fazer, até para se matricular, né? Em curso superior, você tem que comprovar língua estrangeira, e tem que ser aceito no curso, e você precisa da carta de aceitação do college, que é do ensino superior, né, ou da faculdade, universidade, para quando você for no consulado, a embaixada do Canadá, aí no Brasil, que é em São Paulo, né, eu acho que talvez tenha em alguma outra cidade, você tem que dizer, eu quero não um visto turista, eu quero um mais longo, porque aqui eu estou aprovado para estudar lá, né. Você precisa primeiro que a universidade, enfim, lhe aprova. É um processo que tem agências, empresas, né, que apoiam, que são especializadas em fazer isso, a entrar em contato com essas universidades e colleges, porque há toda uma sistemática para isso, é bem formal, ok? Tem um processo, um rito, não tem essa assim de Um cair jeitinho, numa um história, sabe? jeitinho, um jeitinho não passa. Não, você vai procurar uma empresa especializada, porque você está investindo, inclusive dinheiro, né? E esforço, tempo e tal, você está
mudando de lugar. No pessoal da psicologia, da terapia, consideram equivalente a um trauma. É uma imigração. Porque não é apenas outro ar que você respira, ele tem outro grau de umidade. Seu corpo não conhece. É outra altitude. É outro tudo, é outros, outros germes, outras micropartículas. É pelo bem e pelo mal, é outra coisa. Há uma adaptação física, né? Emocional, sim. Eu não tinha nenhum amigo aqui, nem um familiar. A gente veio literalmente com 4 malas e 2 mochilas. Era o que a gente tinha. Toda a nossa vida ali, móvel. E você, para também ser aprovado para ter esse visto mais longo, ainda assim temporário, né? Não é o permanente, é um temporário, para estudar e trabalhar, você tem que comprovar, se for individual, um pedido individual, na época, 8 anos e meio atrás, era 10 mil dólares canadenses. Você tem que mostrar que você tinha o equivalente em posses suas. Então, poderia ser extrato de conta bancária, né, saldo de conta bancária brasileira, você tem lá no Banco X, mostra lá quantos reais. Bom, aí tem que fazer aí, ver qual é a cotação do dólar canadense, né, porque era em torno de 3 reais, e se eles se convencerem, tá bom, ele tem dinheiro que chega, porque eles não querem que você venha para cá e no primeiro dia, segundo dia, esteja mendigando. Não precisa, já tem bastante gente sem casa, sem condições aqui de ter o que fazer. Essa é uma opção, tá? Esse visto aí de estudar, que o cônjuge pode trabalhar, é uma Mas maneira foi o que é que muito vocês comum, usaram. foi Foi o o que a que gente vocês fez. usaram. Sim. Aí depois, enfim, a gente vem em fases, tá? É um planejamento que é em fases. Então você se prepara para essa primeira fase. O que eu vou precisar, né? Autorização para estar lá e trabalhar, porque você vai querer ganhar em dólar. Você não vai querer ficar gastando reais aqui, porque você está gastando 3 vezes, né? Agora, mais de 4 vezes, eu acho, a cotação. Então, Seis, eu acho. você precisa ter o direito de trabalhar aqui para ganhar um dinheiro legalmente. Você não quer arriscar toda essa empreitada aí e ser deportado. Imagina, fica lá no seu histórico, lá uma coisa contra você, não é? Imigração perante o mundo inteiro, isso aí é compartilhado, gente. Tem polícia internacional, né? Não é assim para você aprontar, né? Tem gente, hoje assim, depois aprendi, que consegue, já estando no Brasil, um visto permanente. Por que a gente faz o temporário para vir para cá? Você faz o temporário, ele vai contando pontos. Tudo que você faz conta pontos. O sistema de imigração tem pontos. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, igual nota da professora na escola, tá? Você cria um perfil, pode ser hoje. Você não sabe quando que você vem para o Canadá, não importa. Você pode criar hoje. Qualquer pessoa do mundo entra ali, tá nos links que eu compartilhei, onde tiver escrito immigration, né? É um link só que tem essa palavra ali, é o da imigração. Você vai ver o site do governo oficial, você se cadastra com seu e-mail e você vai contando ali sua história, né? Qual é o nível de estudo que você tem. Aí, claro, quanto tempo já morou no Canadá? Completou algum estudo formalmente? Já trabalhou aqui? Já tem... Tudo quanto é ponto. E aí a gente usou isso para depois pedir um visto permanente. E a gente teve um consultor de imigração. É um cargo licenciado, formal, é alguém que pode te representar perante a entidade oficial aí de imigração canadense, né? E ele nos assessorou muito bem, a gente fez um acordo que seria por etapas também. Então, você faz um planejamento por etapa, gente. Qual é a coisa que vai te dizer se essa primeira coisa que vai dar certo não vai dar, né? Seja para projeto de empresa, para projeto de vida, tem que ter um certo faseamento aí, certas validações. Eu quero saber logo se vão com a minha cara ou não, antes que tu vá vender, antes de vender apartamento, vender casa, vender carro, fechar todas as contas, não sei o quê. Não, você vê, testa a água primeiro, né? A validação aí das premissas e tal. Quando a gente aplicou para pedir o permanente, foi no fim do dia, tipo assim, umas 6 da tarde, 6 da noite, não sei como é que fala. De madrugada já tinham aprovado, tipo, 3 da manhã, uma coisa assim. O nosso consultor de imigração disse que recebeu, quando foi de manhã trabalhar, né? Ele disse que foi o mais rápido que ele já tinha visto até então, né? Pode ser que hoje já viu mais rápido, mas enfim. Aí tem épocas em que a imigração está com muita gente, ou que os perfis são tão turbinados, entendeu? Vai ter gente com PhD que faz
cirurgia de coração, cirurgia de cérebro, trabalhando como entregador de pizza, trabalhando como motorista de Uber. Por quê? Porque não tem sempre ou o cargo certo para você, do seu nível, ou a sua papelada não está desembaraçada ainda. Eu tenho uma amiga psiquiatra, ela veio terminar, ela é mexicana, imigrou, veio concluir o programa de mestrado dela aqui numa instituição de renome de saúde mental, trabalhou, atendeu cliente, academicamente, profissionalmente, tudo certinho. Mas tem alguma coisa aí de administrativo que às vezes é atraso, sabe, inclusive do quê? Correio, por exemplo, está em greve aqui, faz quantas semanas? Algumas. Tranca tudo. Tranca banco, tranca tudo que... Gente, correio mexer coisas fisicamente, né? Tem concorrentes? Tem. DHL, UPS, deve ter outros aí, mas tem o Canada Post, que inclusive é um tipo de empresa, a gente chama Crown Companies, né? Empresas da coroa, né? É propriedade desse ente que se chama Monarquia do Canadá. O Canadá é uma monarquia, tem um rei, que se chama Rei do Canadá. Não é Rei da Inglaterra. Por acaso é o mesmo, mas o título dele é Rei do Canadá. E antes era Rainha do Canadá. Fazemos parte O do rei da Commonwealth. Inglaterra, o rei da Inglaterra é o mesmo rei do Canadá sempre? Sim, mas o título Meu dele é Rei do Canadá. Deus! Aqui a gente não se refere a ele como Rei da Inglaterra. Imagina se fosse no Show do Milhão essa pergunta, eu iria errar totalmente, ia errar. Viu, Alice? Pois Se é, errar, eu ia tu acertar. pois é, Quem já sabia disso, gente? pois é. Eu errava também não sabia disso, Pelo não. amor de Deus. Oi, Alice. Tudo bem, querido? Tudo. Estou cuidando aqui para dar o pulo do gato, o pulo do alce, que aqui tem muito alce também, tudo pula. Na neve não pode pular muito não, no gelo. Jump Piadas, off the cumprimento aí. Soft skills, tá? Só para falar aquela coisa das habilidades interpessoais, é um choque para muita gente que vem para cá. Tem muito documentado já, gente que vem às vezes da Europa, países desenvolvidos, gente com PhD ou mestrado, doutorado, que já tem não sei quantos anos de experiência na sua área lá de engenharia, não sei do que, sabe? E vem para cá para ser chefe das coisas, né? Para ser diretor e tal, e não entende como que vai ter que responder para alguém que tem menos qualificação acadêmica. E por quê? Acho que em certos países é o carteiraço, entendeu? Você tem mais autoridade. Seu diploma é maior, você manda no de baixo. Aqui não é necessariamente, não. Sinto muito. Você liderar pessoas é outra coisa. É liderar pessoas, não é liderar o material que você é especializado ali, essa técnica, né? Essa diferença é cultural, gente. É a questão de ser um povo educado, que quer muito bem a todo mundo. Sim, existem provas aí que é um país recente, é uma federação, né? Somos uma federação. Parlamentar, né? O monarca é uma questão de Estado e não de governo, né? Claramente. Mas existe a figura de viceroy, que pode ser vice-rei ou vice-rainha, no caso, por 2 vezes seguidas agora, vencendo mulheres nesse papel de vice-rainha do Canadá. Agora é uma pessoa inuita, né, que preconceituosamente, muito errado, antigamente se dizia esquimó, é ofensivo, né? Eles não querem ser chamados de comedor de carne crua. Não se fala mais disso. Não se fala, mas eu contextualizo. Ela é a primeira pessoa inuita que é a vice-rainha do Canadá. E é uma questão até de reparação histórica, teve algumas descobertas recentes aí de muitas centenas de crianças indígenas encontradas em sepulturas informais, vamos colocar assim, em torno de escolas que eram administradas e geridas por organizações religiosas que estavam a cargo do governo colonial, no período colonial do Canadá, para separação das tribos, né? Era sabido e, enfim, então tá todo um trauma histórico que a gente vem tentando curar. Tem o dia de respeitar isso, tem a cor, enfim. A gente tem, para vocês terem uma ideia, coisas que
que você sabe que tem outro lugar, não é só pela temperatura, gente. A temperatura é o de menos. Não é isso. É nem a comida. Ah, você sente saudade da comida do Brasil. Defina a comida do Brasil. Entendeu? Feijão. Todos os povos do mundo cozinham algum tipo de feijão. Aqui também tem. Eu como feijão preto, eu como feijão da Camil todo dia, toda semana. Entendeu? Tem galinhada para comer. Posso fazer também, eu faço. Tem churrasco. Todos os povos do mundo sabem fazer churrasco também. Aqui também tem. Claro que cada um tem o seu tempero e tal. E aí, se você quiser, você pode fazer. Se você for sair um dia por semana, quantas semanas tem no ano, Marcelo? Você já estudou isso, hein? 52? 52. Muito bem, muito bem. Essa tem que cair no show do milhão. Isso aí, gente, o próprio pessoal que criou o Microsoft Outlook, né, sistema de gestão de tarefas, já defende isso aí academicamente, cientificamente. O planejamento tem que ser semanal, né, para muita coisa, assim, para projeto e tal. Não é anual, não vale, mensal não é, salário, sabia? No Canadá é anual que se fala, ou é por hora ou é anual, não tem de mensal. Não tem mensal. Por que alguém dividiria por mês? Não tem razão nenhuma. Aqui o salário se recebe a cada 15 dias. Então é 26 vezes no ano, né? Você sabe. Aí brasileiros pensam, olha, é como se fosse 24 vezes, né? No Brasil, 12 meses, se você receber 12 vezes, é 24. Então você tem 2 a mais que você pode dizer assim, um dinheirinho para guardar e tal. Enfim, esse é outro porém. Eu quero voltar aí na questão dos vistos. Tem gente que também tem o visto de refugiado. Muitos países se refugiam aqui, buscam asilo, né? Seja por motivos de catástrofes naturais ou catástrofes sociais, né? Humanitárias, de guerra e tal, conflitos. Tem países que estão há séculos, né? Com conflito, porque a guerra, na verdade, nunca acaba, não é que ela está ou não está, nunca deixou de estar, né? E tem gente aí que é idosa em certos países que sempre esteve naquele estado, né? Nunca esteve em estado de paz, né? E o pessoal vem para cá. E muitas vezes pode ser realmente isso. A gente faz o possível aqui, gente, de encontrar assim, ó, computador funcionando para doar na calçada, só passar e levar. Notebook funcionando, inclusive da Apple. O povo usa computador aberto no ônibus, no metrô, de noite, no bairro, no centro, onde for. Isso aí tudo é um choque cultural, que você pensa, como estão dando computador, o que tem? Tem vírus, né? Não, é porque todo mundo já, em algum momento, entende assim, ó, a vida é difícil, ou porque foi imigrante de algum lugar, ou porque é o frio mesmo, aí a vida acontece, e passa adiante, entendeu? Boa sorte se passa adiante. Então, isso sim, há uma boa receptividade e tal. Não quer dizer que alguém vai te pegar pela mão, a menos que você contrate um serviço, né? Me busque no aeroporto, me arranje um aluguel, não sei o quê. Eu vim para cá, gente, para você saber, eu já tinha trocado e-mail com uma agente imobiliária brasileira que atuava aqui na região há muito tempo, já tinha ajudado muito brasileiro e tal, e eu cheguei e fiquei na mão, não conseguia falar. Eu aluguei um Airbnb, e Airbnb não podia na época, não sei se já pode, aluguel de 30 dias ou mais, né? Não pode ser uma questão permanente, tem que ser temporário, pelo menos era na época. E estava acabando, estava entrando nos meus últimos 10 dias e não tinha um lugar para morar. E aí, o que você faz? E a pessoa que você já estava conversando, que era brasileira, que foi recomendada para você e tal, e cadê? Aí, viajei, não sei o quê, estava usando de folga, não sei o quê, aí passa para outro da equipe, aí já não é o mesmo atendimento. Eu tive que procurar placa na calçada, gente. Achei um lugar muito bom, por sinal, fez muito bem para a gente durante 4 anos, foi nosso lar, aí até começar a pandemia, a gente começar a trabalhar os dois juntos de casa, aí ficou pequeno. Aí a gente se mudou. Mas são as fases. E o planejamento pode dar errado. Eu tinha combinado coffees, né, assim, reunião de conhecer pessoas de trabalho, de marketing, de inovação, de tecnologia, de venture capital. Tinha sido apresentado por gente que eu conhecia, que era daqui, ou que conhecia gente daqui, sabe? Eu tinha alguns já, eu pensei, cara, minha carreira vai continuar. A BlackBerry, aquele celular que foi o primeiro smartphone do mundo, um tecladinho, era o xodó dos executivos, antes da chegada aí do primeiro iPhone, né? É daqui, que foi criado em universidade aqui perto, entendeu? 3, 4 horas de distância, sei lá, 2 horas e meia de carro, acho. Tem toda uma cultura aí de toda essa inovação aí, mas em outro ritmo, não. Não quer dizer que é sempre a mesma coisa daqui. Todos os eventos públicos aqui
e às vezes até empresariais começam com um negócio que se chama de reconhecimento da terra, né? Eu até anotei, da terra, quer dizer, do território. Olha o que se fala toda vez. Em Toronto, eu vou ler, é um trechinho, é rápido, é um parágrafo, gente. Sempre se começa assim, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, que seja, agradecemos a todos, agora vamos fazer o reconhecimento territorial. Nós, da cidade de Toronto, reconhecemos que estamos num território tradicional de muitas nações, inclusive dos Mississaugas do Crédito, dos Anishinaabe, dos Chippewa, dos Haudenosaunee e dos povos Wendat, e que agora é lar de muitas e diversas primeiras nações, inuitas e mestiços. A cidade também reconhece que Toronto está coberto pelo Tratado 13, assinado pelos Mississaugas do Crédito, e pelos Tratados Williams, assinados com múltiplos bandos de Mississaugas e de Chippewas. Isso aí é para qualquer coisa pública, entendeu? Obrigado. E a pronúncia aí eu estou trabalhando, aí, enfim, mas é por aí, tá? Isso aí te coloca sempre no seu lugar, que é um lugar que tem história e que é um lugar que não esconde, assim, as suas dificuldades humanas, né? Sociais e políticas e muitas vezes dramáticas, e óbvio, questão econômica também. Isso é muito vivo, muito presente o tempo inteiro, ao mesmo tempo que Toronto fica 1h30 de avião de Nova York. Há uma relação também muito próxima. Tem uma cidade aqui, Windsor, aqui na nossa província, não é Kingston, mas é tudo nome de Inglaterra, né, gente? Que faz ponte com Detroit, nos Estados Unidos. Aí temos as Cataratas do Niágara, ficam 2 horas de ônibus, ou enfim, de carro aqui de Toronto, que atravessa a ponte para Buffalo, nos Estados Unidos. É tudo muito perto, assim, né? Deixa eu voltar. A questão aí do planejamento. Você vem numa situação temporária. Se tiver sorte, você já abre seu perfil no Brasil e já é aprovado, gente, com visto permanente de saída, sem ter precisado vir para cá, morar 1 ano, morar 2 anos, fazer um curso, fazer 2 cursos, entendeu? Existe casos. Não sou consultor de imigração, né, para falar exatamente como, mas o link é ali. Isso é oficial, é um programa oficial, tá ali. E você pode fazer desde já. Imagina receber no seu e-mail amanhã. Você está convidado a aplicar para ganhar um visto permanente no Canadá. Se eles acharem o seu perfil interessante, você vai receber essa notificação. Você é convidado a aplicar. Isso é sensacional. É exame médico, passam tudo. Você faz antecedente criminal, de um tudo, gente. É de um tudo. É bastante burocracia. Você tem que saber inglês, claro. Vai para um país que fala inglês, tem que saber inglês, né? Que quer morar aqui, né? Francês está nas placas e nas coisas oficiais, tá? De governo e de estado. Tem uma província aqui perto, Quebec, onde ficam as cidades de Montreal, famosíssimo, né, por eventos diversos. A própria capital lá daquela província, que é a cidade de Quebec, né, onde é uma das 2 residências oficiais da vice-rainha do Canadá, ou vice-rei no caso, se for, né. Eu estava falando que as vice-rainhas canadenses foram mulheres 2 vezes seguidas, né? Antes dessa representante inuita, que é uma líder social, profissional, gabaritadíssima e tal, né? Ser inuita não é a única coisa que a define, né? Antes dela foi uma astronauta, uma cientista que trabalhou em estação espacial, em projetos nos Estados Unidos, no Canadá, então tem toda essa questão aí. Fecha parênteses. Em termos de trabalho, Marcelo, eu tive uma ruptura aí, não apenas do domicílio residencial, da questão de ser cidadão ou não, a gente também não tem direito a serviço público quando chega aqui com visto temporário. Você, pela escola, pela universidade, o college, tem acesso a um plano de saúde conveniado, né, por condições facilitadas, que é obrigatório, você tem que contratar, se for o casal, é para o casal, né? Se for casal, também não é $10.000 por pessoa, que tem que mostrar que tem, acho que 12 ou 13, era na época, uma coisa assim, aumenta só um pouquinho mais por ser um casal. Aí se tem filho, não sei, não me pergunto, não sou consultor de imigração, mas, enfim, tem que sempre fazer junto, né, a aplicação quando for família. Eu resolvi que eu não ia esperar ninguém de marketing ou de tecnologia, de venture capital, assim, ter uma vaga para mim.
eu vi que São Paulo, Rio, Curitiba, BH é muito mais rápido em termos de negócios, de inovação. Talvez pela ênfase que está se dando mais recente a esse tipo de coisas. Então, aquilo que o Menta falou, professor Marcelo, sobre planos, né? Cidades que querem fazer as coisas, né? Tem que ter uma vontade, uma união em torno das coisas. Talvez aqui já tenha sido muito natural essa questão aí, já acontece de maneira um pouco mais orgânica, sabe? Não tão incentivada, mas óbvio que tem evento para tudo também, tem incubadora, aceleradora, investidora, tem tudo isso também, óbvio. Eu fui na ideia de um conhecido novo aqui brasileiro, ele disse, cara, eu tô com essa mochila aqui, tem um tal de serviço de entrega do Uber, é o Uber Eats, era o Uber comida, né? Não era o Uber carona e tal. Cara, era verão, lindíssimo, que o verão é incrível, bate 36 graus Celsius, 38 graus Celsius. O verão no Canadá é a coisa mais linda que tem, mais gostosa, sabe? Coisas públicas assim, ao ar livre e abertas e gratuitas, nos três sentidos de público, por meses, assim, cada final de semana, bairros diferentes, com tudo, assim, na beira da rua, degustar as comidas, as danças, enfim. Eu fui entregar, peguei a bike e fui fazer a entrega, assim, achei que estava experimentando a inovação, óbvio, inovei, ganhei dinheiro, entregando lanche aí, era ainda piloto do Uber Eats, imagina, eita, posso botar meu currículo, filho piloto do Uber Eats, e percebi um jeito, olha só, você tem que ter o olhar sempre no resultado, né, Pimenta? Meta finalística, né? O que você esperava? O dinheiro. Eu não precisava assim, ter quilômetros de bike entregando. Eles abriram um negócio de afiliado, lá desculpa, de recomendação, e se você recomendasse outros caras para esse bike também, para entregar, ganhava, acho que $50. Eu falei, gente, e aí um aprendizado. Aqui no Canadá, valorizam muito sistema de pontuação, de fidelidade. Tem um aplicativo ali que eu botei na lista, é o Flip, com 2P. Flip. Tem site, também tem aplicativos, que tem os panfletos de todos os supermercados, quais que estão em oferta, quais que estão dando ponto e tal. É um exemplo de como é super valorizado. E aqui, se você for esperto, veja bem, um dos que eu botei ali, o Shoppers. Tem dia do ano que se você juntar pontos, ou seja, fizer compra, naquele dia ele te dá 20 vezes a quantidade de pontos que você fizer essa compra em qualquer outro dia. Então você tem calendário, não tem? Cacique, né? Já inventaram o calendário, é um dia Entendi. depois do outro. Tu virou aqueles personagens que chega no supermercado com a pilha de cupom, já entendi, Diego. É tudo digital, Marcelo. É tudo assim, ó, né? Mas tudo bem, mas tua carteira digital mas tá é equivalente. Se eu abrir minha carteira, eu tenho cupom recortado, sim, de restaurante. E eles entregam em casa. Ao mesmo tempo, parece uma coisa do passado, que ainda chega cupom para você rasgar ali o pontilhadinho. A gente, por que não? Eu tô Estão dando rindo, mas eu tô desconto. Se é juntando algo que você selinhos. já queria. Eu tô Mas, rindo, enfim. mas eu tô juntando selinhos para trocar pela panela do Oba. Olha aí. Mas sabe, Pimenta, e todos mais, né? Não é só com você a conversa, é com todo mundo. Alice, Duran e todo mundo. Até a nossa aniversariante, que não está aqui conosco hoje, mas mandei um abraço hoje de manhã, vai ouvir a gravação depois. Você tem que, mais ou menos, ter alguma intenção, alguma noção do que você quer e esperar dar as melhores condições para você obter aquilo. Porque se você for só obedecer o que os marqueteiros querem fazer, você vai comprar coisa que não era que você queria, não era que você precisava, não era o melhor que você podia. Você já ouviu falar em Nintendo, aquela marca de videogames e tal? Nunca faz desconto, promoção no mundo. Never. Jamais fez. Eu comprei um Nintendo Switch com $100 de desconto, que saiu quase tipo um terço do preço. Como? Ué, vendia videogame na farmácia. Vende ovo, vende pão, vende tudo. A gente fez o quê? Deixou para comprar as coisas grandes, que dura, shampoo, condicionador, sabonete, papel, gente, tá? No dia que dá mais pontos. E eles também têm um outro dia, que é separado, você tem que ler as entrelinhas. Estava lá. Em certo dia, se você
pedir para resgatar seus pontos, também vale 20 vezes mais. Tá falando, não, peraí. Então você pega os pontos no dia que já lhe dão 20 vezes mais e você saca os pontos no dia que lhe pagam 20 vezes a mais em cima do que já era 20 vezes a mais. Então, tá bom, pode deixar. E foi o que a gente fez. Então, você tem que estar aberto para se adaptar. Tem relacionamento que termina por causa de traição. Tem relacionamento, eu digo afetivo, casal. Conheço um monte de gente que é separado por causa do Canadá, assim, entre aspas, né? Mas depois veio para o Canadá. Acontece, é sabido. Ou por falta de... Como eu falei, é um trauma, gente. Você sabe quando você troca planta de vaso? Às vezes sobrevive, às vezes não resiste. Eu acho que é parecido. Não é só o que tem na terra, ali, os nutrientes, é o que está no ar. É como você trata, é como você conversa com a planta. E às vezes assim, você muda de contexto e vê que não era aquilo, né? O Mas, meu casamento Diego, ainda está aí. Oi, Elis. deixa eu te perguntar uma coisa. Mas, assim, pelo que você está falando, parece que você foi direitinho, assim, planejadinho, né, com consultor e tal. Mas você, por mais, assim, eu te conheço um pouquinho, assim, imagino que você já tenha, mas assim, você é brasileiro, chega aí, o Canadá é aquilo que você falou, foi, né, colocado em outra terra. Qual que foi o choque, assim, maior? Você fala, meu, nem me planejando tanto, eu consegui imaginar o que que eu ia passar. Ah, E assim, a ponto de querer desistir, sabe? Já passou por isso? mas com certeza, várias vezes. Uma coisa que o Pimenta falou que era conhecido no Brasil e tal. Gente, nos Estados Unidos tinha sites falando do meu nome ou do meu trabalho mais de uma vez, sabe? No TechCrunch está lá, Glórias. Tem na Europa lá o Web Summit também lá citando como sabe, uma das suas referências e tal. E aqui é tipo, ninguém tá nem aí. Tipo, eu não consegui trabalhar com isso, você tá entendendo? Eu mudei para cá, olha, um dia depois da minha última aula do MBA, da minha última prova. Eu fiz uma prova de MBA na FGV, em São Paulo, na segunda-feira. E na terça-noite eu embarquei no avião. Falei, tchau, Brasil. Foi no dia seguinte eu fui embora. Eu esperei terminar o MBA. E a gente saiu no dia 3 de maio. Eu trabalhei em São Paulo, na agência, até a sexta anterior, 29 de abril de 2016. Pode passar, pode verificar lá, né? É isso mesmo. Na segunda eu terminei o MBA, na terça eu embarquei. E na quarta era o dia de boas-vindas na faculdade do meu esposo. Então eu falei assim, gente, foi assim um planejamento muito apertado, mas deu certo. No final a gente não precisou dormir embaixo da ponte também, deu o aluguel e tal, enfim. Mas não era garantido, nada é garantido. O meu MBA não foi validado aqui como MBA. Foi Uhum. validado apenas como diploma de pós-graduação em economia. E assim, eu trabalhei como entregador de comida, como eu já falei, tem gente que jamais faria uma coisa dessa. Eu trabalhei como garçom em festas particulares, tem muito brasileiro, muito latino, muita gente, tudo que é país que faz todo tipo de emprego. Os canadenses milionários, bilionários, herdeiros, chiquetosos da vida, todos vão ter trabalho de balconista. É uma coisa que todo mundo enxerga com bons olhos, que você tem que começar por onde? Por onde eu começo. Então isso é muito natural, né? Talvez vai ter alguém que não vá, mas nesse ponto é sabido. Até no lugar onde todo mundo é imigrante também é fácil, gente, é etapa. Trabalhei na faxina, limpeza predial, foi muito bom. Escrevi 2 livros enquanto eu trabalhava na faxina. Claro, livros imaginários, né? Nunca, jamais alguém vai ler, a mais que aprenda a ler neurônio mesmo. E, assim, depois que saía da faxina, eu fazia consultorias para algumas startups da Europa, que era outro fuso horário. Aí fazia assim, ganhava uma renda ali, um pouco em euro, um pouco em dólar, mas, gente, o real vai muito rápido. A gente, no começo, tinha um orçamento semanal de 30 dólares canadenses que dava no mercado. E dava, tem que saber cozinhar. Jaqueta de neve, de frio, enfim, não tem no Brasil. Quer dizer, talvez hoje tem e tal, deve ter lá. Existe uma ou outra marca que você acha assim, né? Mas você não tem noção do que é o frio. Eu sou gaúcho, eu conhecia 0 graus, 3 dias por ano, em 3 cidades, cai neve, 3 flocos.
Não, gente, aqui é diferente. Como colocaram no grupo ali, tem dia que é menos 40. Né? Eu já vi menos 28. Não posso falar em menos 40. E assim, eu sinto fisicamente, quando saio pela porta, o pelinho do nariz endurecendo. O cílio também. Isso é uma sensação muito real, muito física, muito concreta, entendeu? E tem gente que também não aguenta isso, né? Tive muitos planos B e no meu primeiro aniversário, em outubro, fiz 36 anos, me vi no meio de um lugar sem ninguém sabendo que eu fazia aniversário. E aí eu pensei, gente, que situação. Era numa startup, numa incubadora, e eles estavam com problema de pagar. E eu larguei um trabalho que eu tinha de vendedor. Olha, eu estava atendendo na região algum dessas lojas de departamento, sabe? Fazia exibição de produto, demonstração de produto. Passava o dia sacolejando aí e tal, de um lado para o outro, aí na região. Mas o quê? Eu tenho que pegar a soft skill aí, a habilidade interpessoal de falar com o canadense. É diferente, o canadense do dia a dia. Não é assim, eu falava com os investidores americanos que vinham para São Paulo. Eu viajei para o Vale do Silício, eu dei palestra em Madrid, onde, aqui na Suécia. Isso aí é um microcosmo, é uma bolha, né? Vai falar ali vai vender o negócio lá da caixinha de som, Bluetooth, tal, vai lá, vai explicar. Entendeu? É outra coisa. Eu larguei aquilo para quê? Para finalmente um trabalho em startup. Aí não estava me pagando. Eu falei, imagina, eu tenho aluguel, eu tenho tudo, eu não tenho parente para pedir sofá. Eu não tenho amigo ainda que pode dar um chão emprestado para eu dormir, entendeu? Como? Né? E aí você pensa, gente, você tem que saber até onde você pode aguentar, estar numa situação diferente, e talvez você não sabe, porque você nunca passou. Então é difícil você planejar você não sabe qual é o plano para reagir a alguma coisa que você não sabe o que é. É o quê? Rezar, é ligar para alguém. Né? Você tem que ter, inclusive, dinheiro, né? Porque dinheiro é tempo. Quanto você conta o seu dinheiro e divide pelas suas despesas. É isso que você sabe, esse é o meu prazo. Você tem que trabalhar para isso. Todo dia você tem que vender, você tem que se vender, se reinventar. E aí eu vi, sabe o que é? Depois de 3 anos e meio trabalhando numa empresa fazendo atendimento telefônico, tá? No Booking.com, site de hospedagem, tá? Atendia em português, atendia em inglês e tal, tava mais ou menos progredindo. Tinha benefícios pagos, gente, ir pro dentista, ir pro médico, aquela coisa, que alegria, entendeu? Cobria até massagem, que delícia e tal. Uhul. São etapas, como eu falo, tu vai dar valor a cada pequena coisa. Tudo é pedagógico. E tinha um colega conhecido, né, da família, na área bancária, de planejamento de finanças pessoais, e eu perguntava, gente, o que é esse tipo de conta aqui? Porque tem conta que você não paga imposto quando põe dinheiro, tem conta que você não paga imposto quando tira, tem conta que não sei o quê. Gente, não era assim, né? Eu entendi assim, salário, cartão de crédito, pronto. Sabia que existia previdência, sabia que existia seguro, né? Mas outras coisas não. E ele começou a me explicar e me perguntar, mas o que você fazia no Brasil e tal? Eu acho que você vai se dar bem se você vier para essa área. Eu falei, Moá da inovação, uma pessoa do espontâneo, do imediato instantâneo, da criatividade, do gracejo, né? Das habilidades soft, macias. Vou trabalhar num negócio que é baseado em conformidade, com padrões técnicos bem estritos, super vigilância. O pessoal acha que é chinelo também de monitorado na rua. Não sei, porque nunca fui. Gente, que você nunca trabalhou num banco para saber o que é monitoramento constante de tudo, entendeu? Você tem que explicar tudo, tem que ter assim, provas cabais de tudo, sem sombra de dúvida, e fazer coisas adequadas que vão impactar mesmo o dia a dia e o futuro. Não do seu cliente, mas da família dele e até dos descendentes. É tudo assim. Mas eu pensei, gente, está aí um tipo de progresso na base da técnica, da certificação que eles decidiram que respeitam mais. E aí tem bancário aqui que está há 9 anos no mesmo cargo, lá de entrada. O Google, né, o buscador de informações, é o seu melhor amigo na vida, gente. Com ou sem inteligência artificial, vai com a inteligência natural mesmo, se for o caso, não tem problema. Faça perguntas, vá atrás, clique aqui, clique ali, fale com pessoas.
no LinkedIn, onde for, no YouTube, no Instagram. Eu descobri qual era uma certificação que eles iam valorizar muito. Meu amigo tinha os livros, me emprestou, eu li, depois matriculei. Eu li tudo de cabo a rabo e tive milhares de ideias. Achei sensacional. Falei, como o povo odeia essas coisas de fundo de investimento, coisa de banco. Eu falei para ele que eu li tudo, ele achou que eu ia consultar 2, 3 palavras, igual dicionário, sabe, para saber das coisas e tal, como é que faz e tal. Não, eu estava empolgadíssimo, eu queria criar startups com ele, queria fazer business plan, eu cheguei já, minha emoção e tal, vamos lá, né, vamos dominar isso aqui. E eu falei, cara, faz o teste lá, você vai passar, você vai ver. Claro, passei e comecei e vi assim, cara, a meta é minha, não vou esperar nenhum gerente dizer se eu vou ser outro cargo, se eu vou não sei o que e tal. Eu tenho a minha meta. E eu já troquei de banco, eu estou no meu terceiro banco, faz 3 anos e meio nessa carreira. Estou indo atrás do meu objetivo. Porque naquele dia do aniversário, só que eu pensei, gente, 36 anos. E eu achava que até aquele momento eu não tinha feito nada de propósito, nem por planejamento. Claro, tinha feito uma graduação, tinha feito uma pós, não é tão por acaso assim. Tinha tocado mais de um produto, mais de um negócio, me mudado algumas vezes, mas eu achava que era sempre aproveitando alguma oportunidade. E aí tem aquela coisa, será que a oportunidade favorece os preparados? Será que você pode se preparar realmente para tudo, né? E será que você vai querer mesmo fechar as portas para uma oportunidade que você não tinha colocado no seu radar, ou talvez você vai considerar coisas diferentes? Você vai fazer amigos, talvez, vai descobrir coisas, e isso a gente sabia, antes de vir para cá. Coração aberto. Vai ter que lavar prato, vai lavar prato, vai ter que lavar chão, vai lavar chão. Ah, mas vai ganhar dólar? Vai. Não somos menos que ninguém para não poder falar um bom dia em inglês, sabe? E foi assim. E muitos dias de discussão, de tristeza, de choro, com certeza, de dor de cabeça. Porque uma coisa é você entender o inglês do americano, do britânico, ou assim, até de um indiano, né? Isoladamente. Agora, no dia a dia, na sua sala de aula, por exemplo, onde eu não estava, mas ouvia as histórias, conheci todos os colegas, né? Você vai ouvir o inglês do chinês, do coreano, do mexicano, do turco, do africano do sul, do congolês, do australiano. Não é um sotaque diferente. Tem gente que não entende o que o gaúcho fala, que não entende o que o amazonense fala, que não entende o que o acreano fala. Sabia que existe o Acre de verdade? É verdade. Gente, sabe nada inocente. Não. Existem 1000 maneiras de preparar Neston. Invente uma. E todo mundo se entende no meio, se encontra. É a vontade, é os dispostos que se atraem. É os dispostos. Então, você tem que ter um pouco dessa intenção. Não estou falando assim de religião, de fé, de misticismo, mas neurociência. A nossa mente, ela tem o subconsciente, né? Ele trabalha não só à noite, enquanto a gente dorme. A gente acha que é sonho e tal, não todo mundo tem que interpretar Carl Jung, não é minha área de especialidade. Tô falando que o cérebro limpa as conexões e você acorda às vezes com a ideia. E no dia a dia, muita mudança. Como eu acho que citei em algum momento, mudança de residência, de língua, mudança de direitos. Hoje tem direito a tudo. Tem o meu visto que é permanente, daqui ninguém me tira. Só se eu quiser. Né? Aquela coisa assim. Mas é uma conquista. Para mim é uma boa conquista. Eu pensei assim, gente, eu já tinha trabalhado desde os 13 anos de idade. Por vontade. Sorte. Não era por necessidade, gente. Mas me fez um bem, mesmo assim. E nunca investi dinheiro, só gastei. Achei que sempre ia ter, porque quando eu comecei a entender o que é dinheiro, é para você comprar lá a camiseta do Iron Maiden, é para você comprar o CD do Pantera, é para isso que é dinheiro, a revista lá do Rock in Rio, não sei o que e tal. Eu pensei, bom, tudo bem, é só eu ficar lá trabalhando um pouquinho no turno oposto da minha escola, eu sempre vou ter dinheiro, sempre. Não investi, imagina. Podia ter me mudado em situações diferentes. Mas não se muda o passado. Você aprende a fazer, às vezes, mais rápido, né? Às vezes com algum sofrimento. Gente, desde que eu comecei a trocar a carreira e ver que é um negócio de certificação e que é técnico,
ninguém lhe tira, é reserva de mercado, quem tem é elegível, quem não tem não pode ganhar a vaga. Você, pronto. Porque assim, se você é, por exemplo, de certas etnias, como indiano, chinês, você tem uma comunidade muito grande, muito forte, muito bem colocada aqui. Brasileiros, talvez 100 mil, 150 mil, 200 mil, não se sabe exatamente, mas bem menos. Então, até na questão de ver os nomes ali, quantas pessoas aplicam para as vagas, gente? Quantas você acha? Todas as vagas de qualquer emprego, de qualquer empresa no Canadá, acabam sendo agregados numa central única que está ali no link que eu enviei também, onde fala job, só um fala ali, J-O-B. Todas as vagas de todas as empresas estão ali. A não ser que seja muito informal e não queira ter, sabe? Mas são assim, tem 200 mil vagas abertas, tá? Todas coisas assim, sabe? Mas bem não quer dizer diferente que do tem muita Brasil gente que aplica. Bem diferente do Brasil, que não tem muita aplicação, né? Que é mais pelo network, pela indicação, né? Mas aqui é muito necessário, tá? Por isso que eu digo, existe, mas assim, você acha que a recrutadora, ou o recrutador, ou o recrutador, não sei, vai abrir 212 currículos, sabe? É para uma vaga ali, gente, que assim, não é para ser presidente, não sei do que, sabe? De uma empresa de energia eólica, que é bem específico, então que o filtro já, achou, pronto, tá aqui, esses 3 candidatos que tem. Não, tem, e vaga que pode ser qualquer um, vai escolher quem? Aí ele pega o currículo da pessoa, não sabe nem se é um nome ou se foi o gato que bateu nos teclados. Esse nome é da onde? Não sabe, não tem paciência, não tem vontade, entendeu? Aí tem um negócio, como eu falei aí, de recomendações e tal, funciona muito. Você pede para a pessoa que já trabalha naquele lugar, por gentileza, entendeu? Me recomenda para vaga, porque aí você fura a fila, e com certeza um recrutador vai ter que olhar porque foi recomendado por colega da empresa. Eu estou fazendo questão de fazer esse papel quase que de embaixador aí. Se a pessoa sabe ser educada, dá bom dia, falar por favor, e se apresenta e consegue me achar no LinkedIn, manda o currículo, sabe falar e procurar, vou te indicar. Não cabe a mim saber se a vaga vai ser boa para ti, se tu vai gostar, se o RH vai gostar, se o teu chefe vai gostar, isso eles vão fazer a seleção. Mas a gente precisa ter essa questão um pouco cultural. Eu acho que tem muito brasileiro que vem para cá só quer andar com brasileiro, sabe? Nada contra, muito pelo contrário. Mas daí não precisava passar por todo esse trauma da vida, sabe? Você pode vir só no verão. É simples, né? O voo é $3.000, na época, não sei hoje. Então, você vem aí, passa o verão, entendeu? Pode acampar, tem parque, né? Tem gente que acampa até no inverno, mas aí, enfim. Hoje de manhã, gente, eu mandei ali a fotinha para vocês, ali, sensação térmica menos 2 graus Celsius, está do vento, muito frio, né? Eu vi aqui colegiais na rua, tem uma escola aqui ao lado, com saia, assim, vejo, não é vestido, saia, acima do joelho. Gente, mas nasceu no iglu, entendeu? Filha do urso polar, porque como assim? Eu tô com 2 calças, entendeu? Mas, de novo, cada um, entendeu? Vá saber, e tá tudo bem, E me ajuda a focar, Alice. Abordei essa pergunta? De se reinventar. Os planos não funcionam sempre, gente. Eu sou prova de que não. E tá muito melhor do que se tivesse funcionado, eu acho. Bem sinceramente. Porque, assim, aprendi que é uma conversa minha comigo também, sabe? De, assim, o que realmente você queria, sabe? Se eu achava que tinha sempre aproveitado organicamente as situações que se apresentam, né? Acho que uma vez eu tinha entrevistado alguém de tecnologia de Porto Alegre, que depois eu aprendi que estava trabalhando em São Paulo, junto com o Marcelo. Quando eu vi, eu estava entrevistando o Marcelo. Quando eu vi, eu estava aplicando numa vaga que surgiu lá no marketing. E a gente já fez um monte de projeto junto depois disso, sabe? E não é assim, eu vou fazer isso, assim. Foi assim, gente, se eu tivesse mais 36, né? Daqui até os 72, posso fazer tudo de novo? Porque eu tava pensando assim, gente, eu já trabalhei 20 anos, quando que eu vou me aposentar? Né? Não tem nem salário. Existe aposentadoria aqui, como é que é?
e o que eu teria direito em Brasil, ou não terei, ou teria, terá e terarão, terereis, futuro do presente, do pretérito, do composto, do que é, do abnegado, e o que é. Gente, assim, papel e caneta, calendário, e um passo depois do outro. Só isso. Tudo Você que vem dá para o para Brasil? planificar. Você vem para o Brasil constantemente, assim, não? Eu acho que a cada 1 ano e meio, mais ou menos, sabe? Durante o verão eu quero ficar aqui. Aqui tem um Sim. fenômeno, a gente chama de snowboard, pássaro da neve, que é basicamente assim, os aposentados, quando chega aqui, ó, Natal, Ano Novo, fecha a casa, avião para Flórida, e tem gente que aluga lá, ou a gente compra lá a sua casinha lá, de veraneio, lá em qualquer prainha lá, vai ficar no verão na Flórida. Prefere ficar lá à mercê de... Não, na verdade, os tornados, etc., é agosto, setembro, né, lá. Então, esse é uma das visões do futuro, tá? Entendeu? Só, assim, perseguir o verão. Ficar aqui Uma no vez, verão. Diego, não sei se é verdade essa história, se eu não entendi o inglês do cara, eu fui estudar inglês no Canadá. Fiquei em Vitória e fiquei lá uns 3 meses. Depois eu fui passear em Vancouver, depois eu fui, bom, passei pelo Canadá e parei em Toronto. E aí fui pegar um trem e conheci um vendedor de pipoca na porta da estação. E ele me falou, não sei se ele era indiano, meu inglês não é muito bom até hoje, então eu não sei se eu não entendi ele direito. Mas pelo que eu entendi, ele ficava 6 meses no Canadá, no verão, em Toronto, vendendo pipoca na porta da estação. E os outros 6 meses ele ia para o país dele, que era o mês de inverno, né? O inverno aí no Canadá, ele ia para o país É, dele. E aí eu falei, gente, eu quero ser pipoqueira, porque ele passava 6 meses no Canadá e 6 meses no país dele vendendo pipoca. gente, sabe que o México tem um acordo facilitado em que o mexicano pode vir trabalhar aqui por até, eu não lembro se 7 meses, assim, abertamente. E é meio que isso, aí quando começa a esfriar, volta o México com dinheiro, com dólar, né? Acho que ele era até mexicano, Então ele era latino. Mas... E ele uh, falava assim, eu falei, gente, mas ele vendendo pipoca na porta da estação. Eu falei assim, é uma vida, assim, eu achei bom, achei bem bom. Será que isso então, era possível? Vender pipoca e ficar para mas gente, sobreviver no você Canadá? pode, a quantidade de dinheiro que você guarda tem a ver com a quantidade de dinheiro que você guarda. Não que você necessariamente você ganha, a não sei que seja realmente muito pouco que nem dê para as contas. Mas tem coisa que são escolhas. Como eu falei, dava na época para fazer mercado com 30 por semana se você cozinhar e cuidar o que come e não sair por aí gastando. As nossas primeiras jaquetas de inverno, eu lembro. Uma custou $30 e outra 50. Hoje a gente compra de 150, quando tem na promoção. Eu tenho uma de 600, que entrou na promoção por 300, que depois da promoção de 300, no Natal, caiu para 150. Falei, tá bom, agora tá bom. Mas é uma de 600, mas eu paguei 150. Na época eu não podia pagar uma de 100. Como falei, comprei uma de 50. Mas não morri de frio. Então é tipo, dá condições. Primeira vez que eu fui para a Europa, eu voltei pasmo. Falei, gente, se é para ser pobre, que seja em país desenvolvido, porque o Brasil é um país que é rico, é o que parece às vezes. Eu ouvia até americano falando, né? E eu acho realmente que tem, por vários motivos, tá? Por escolha, a gente pensa, monarquia, que coisa mais super ultradireitista e tal, né? E tal. Mas existe uma representação democrática que é por via parlamentar, é votação, é eleição, eu voto. E o capitalismo que é tão ferrenho, questão de taxas, é imposto progressivo e tal, você paga para tudo, gente. Você vê o preço do negócio, aqui, o imposto é colocado depois do preço, que é diferente do Brasil. No Brasil, você olha ali, a etiqueta é aquilo, não tem um centavo a mais. Aqui, você tem que aprender, opa, não é, vai gastar, você vai comprar a primeira TV, você engasga depois quando você vê, opa, mas não era tanto, porque 13%, via de regra, em geral, o imposto 13%, né? Mais de 10%. A rede de apoio social, né? O lado socialista, que só funciona... O socialismo só é bom se tem um bom capitalismo funcionando. Então é um casamento perfeito que tem que ter um equilíbrio assim, muito dinâmico, e às vezes frágil,
porque é uma questão, às vezes, que vai para cima e vai. A pandemia, gente, o governo fez assim, ó, sabe aquela arminha de dinheiro? Pôs cheque para todo mundo, que deve estar até hoje caindo do céu. Não estou falando disso para esnobar, estou até dizendo que foi até um pouco descuidado. Teve muita gente que pegou sem precisar e sem até ter direito, tá? E aqui, nos 2 primeiros anos, 3 primeiros anos, quando a gente chegou, o principal escândalo que tinha na imprensa relacionado à corrupção era de um político da região oeste do país que tinha relatoriado, como é que se fala? Prestado contas, tipo, no formulário que não era mais apropriado, era uma despesa lá de trabalho, de viagem dele, como não sei que cargo que ele era lá e tal, e era uma coisa tipo de $3.000 e tal. E aquilo, como que você preencheu o formulário errado, declarou, não da melhor maneira. Olha a diferença, entendeu? De você ter assim, ó, não tem cerca, não tem muro, sabe? Na maioria das coisas, gente. Não tem muro, não tem cerca nesse caso. Né? Não é, no subúrbio, no centro, onde for, cidade pequena, cidade grande, é rica, é pobre, não, sabe? Como assim? Você pensa, né? Como assim? Sobe de noite do solo, ou vem de cima, ou vem da onde? Instalam de noite e removem. Não tem. Agora acho que começou a ter, porque dizem, né, que as coisas estão mais violentas e tal. Claro que tem crime, claro que tem. Rouba-se muito carro, furta, né? Furta-se carro com uma facilidade, assim, ó, no meio da noite, e já em menos de 24 horas o carro já sai do país. Então olha, o nosso crime organizado é bem organizado também, eu acho. Tem documentários também falando, assim, de casos, assim, de... Aquela coisa, né? Quando o ser humano se aplica, né, numa coisa que ele quer, a determinação, né? É brincadeira. Há toda aí uma sofisticação aí que às vezes você vê por que isso existe dessa maneira, houve uma necessidade. Né? Claro que tem coisa desnecessária. Não é um país perfeito, não é um país onde todo mundo vive feliz. Existe, inclusive, uma doença relacionada à falta de sol, né, de alegria e tal. Primavera, né, tem um efeito que a gente sabe, todo mundo fica colorido e tal, as flores ficam cheirosas, as borboletas ficam borboletosas entendeu? Se você está num país que, assim, 6 meses do ano você escurece às 4h30, entendeu? Você janta às 5h30, 6 horas, assim. Eu vi essa pessoa. Adaptação, né, como a gente fala. Mas existe aqui em Toronto, por exemplo, 30 quilômetros de o que eu gostava de chamar de cidade subterrânea, que é, na verdade, sim, um sistema de túneis, né, que interligam no centro, no distrito financeiro, inclusive, onde tem os prédios mais altos, né, os de 60, 70 andares, que são muito utilizados no cinema, grava-se filma-se muita coisa em Toronto, que é muito parecido com Nova York, Manhattan, com Boston, com não sei o quê. Então, muita coisa vocês vê, gente, foi filmada aqui. A gente vê na rua e tal, as equipes. Por baixo, são conectados já com o metrô, entendeu? Então tem gente que, assim, você não precisa sair, se expor às intempéries, né? Assim, para muita coisa. Com tudo que é tipo de coisa, restaurante, farmácia, mercado, loja de roupa, por baixo, né? No centro. Não é em toda cidade pequena que tem isso, óbvio que não. É em Toronto, em Montreal também tem, certo tanto. São coisas diferentes. Que às vezes, assim... eu tô olhando só a minha listinha de link e o meu relógio, tá, gente? Foco no que eu esperava entregar e também na vida que todo mundo tem. Eu estou sendo aguardado num jantar. Não, eu acho assim, Diego, olha só, a gente não gosta de atrasar nem o convidado, nem os participantes. Vamos ver se tem alguém que quer fazer alguma pergunta. Eu acho que é importante ninguém sair aqui com... Eu aprendi milhões de coisas já, né? E estou aqui tentando fazer meu apply aqui para botar começar a chutar meus pontos. Vamos ver quem tem perguntas. Sabe o que me fez passar no minha application no final? Experiência no Brasil,
na área em que eu me formei. Imagina, isso eu já tinha antes de imigrar. Ia saber. Foi com base nisso que a gente conseguiu o permanente. Contou pontos. Claro, os 2 anos morando aqui, ir bem no teste de inglês e tal. Faz diferença. Então, gente, vocês nunca sabem o que tem direito se não procurar o direito. Né? Meneghetti. É um prazer, pessoal, estar aqui com vocês pela primeira vez. Marcelo me convidou, eu estou aqui. Muito legal, Diego, teu papo. Obrigado. Cheguei um pouco atrasado, eu estava em deslocamento, mas adorei teu papo até agora que eu vi, que eu escutei. Uma pergunta que eu faria assim, ó. Um livro que eu li muito legal é sobre o índice de felicidade da Dinamarca, que é um dos maiores do mundo. Mas a pessoa que morou lá há um tempo, que escreve o livro, uma jornalista inglesa, falou que mesmo tendo esse índice altíssimo de felicidade, as pessoas não interagem, não têm calor humano. Ela morou num bairro lá por alguns anos e nunca um vizinho convidou para um chá, para um café, para uma interação. Como é que é essa questão de calor humano aí em Toronto, Diego? Eu tirei teu som, Diego, que estava saindo muito do café. Tu aumenta aí, tu abre, por favor, que quando tu não está falando, fica o som ambiente. Pode abrir agora, por favor. Agora foi? Foi, obrigado. Obrigado. E desculpa, gente, como falei Não, antes, tive fica que à mudar vontade. de plano. Não é ideal. Olha, eu tenho amigos canadenses, a gente se encontra em casa, seja na nossa casa, na casa deles. Eu vejo canadenses também entre si se visitando e imigrantes também se visitando. Não é a mesma coisa que a gente tinha no Brasil. Até, assim, a minha memória é de cidade pequena, de brincar na rua. Aqui eu vejo os pais levam as crianças para brincar junto ali no parquinho e tal, mas me parece um pouco mais frio, sim. Tenho uma amiga na Dinamarca que também fala que assim é um pouco diferente. Não estou querendo falar da Dinamarca, estou falando que é diferente, viu? Eu sinto solidão às vezes e a interação é diferente, as expectativas aí seja de abertura, disponibilidade ou só de proximidade mesmo, intimidade, é um pouco diferente. É uma outra cultura, a verdade é essa, né? Assim, é outra. Mas você cultiva seus amigos, É. não é? Você pode. Tá certo. Legal, questão obrigado, importante. Meneghetti. Vamos ver mais alguma outra questão aí que fica, né? Porque eu acho que o objetivo era a gente entender um pouco a história que a gente entendeu, conhecer curiosidades, né? E entender essa motivação que eu acredito que tem, né, Diego? Assim, e você pensa para frente em morar ainda num outro país? No momento, o que eu gosto de imaginar é que tenha condições de ficar fazendo esse tipo de migração aí, caçando verões. Vamos colocar assim. De repente, bate e volta ao Brasil, uns meses lá, uns meses aqui. Agora, já conheci outros países. Gente, é muito fácil ir daqui, por exemplo, para o México, daqui para Cuba. São voos, assim, curtos, super acessíveis. E, o pessoal faz muito. Países que eu nem imaginava que eu fosse conhecer. Tem muito país que eu não conhecia ainda. Tem algumas. Tem lugares que eu quero voltar ainda para explorar um pouquinho mais de Inglaterra. Eu gosto de história, eu gosto de certas coisas que lá tem muito. Gosto de misturas, né, inclusive do tradicional com mais inovador. Quero conhecer o Japão, outros lugares da Ásia e tal, mas morar realmente eu não sei. Eu me sinto em casa aqui. É uma sensação de chegar e ficar à vontade. É aqui, quando a gente volta para cá, é aqui, gente. Mas aí chego em São Paulo, também morro de paixão, também me falo em casa, e quando volto para o Rio Grande do Sul também. Eu acho que às vezes a lição é que você não é do lugar, né? O lugar que é seu. Não sei, assim, você pode ter mais uma O Érico casa, eu acho que é Veríssimo, isso. o Érico Veríssimo tem uma frase que diz assim: minha casa é meu país. Minha casa é meu país. Esse é do Érico Veríssimo, do Tempo e o Vento.
Minha casa, sabe? meu país. Mas que bom que você está com a sua casa, com o seu país, que bom que você teve tempo, disponibilidade aí para compartilhar com a gente um pouquinho da tua experiência. Só tenho aí a agradecer quem esteve conosco aqui ao vivo, agradecer quem está nos assistindo gravado e convidar para a próxima segunda-feira, nosso encerramento do ano, com a professora Ju Hodermans, né, doutora, vai falar sobre bem ao 100. Aqui nós estamos tudo 50 a mais aqui praticamente, com exceção do Diego e da Alice, talvez, está todo mundo com mais de 50 aqui na sala. E aí a gente vai conversar um pouco, ela tem formação em Ayurveda, em longevidade, em qualidade de vida, e vai, né, trazer um pouco aí de luz, né? Porque eu acho que é importante a gente sempre falar de bem-estar com alguém que está estudando, está se atualizando, para que a gente possa estar, às vezes, se energizando para comer menos agora no final do ano, para beber um pouco menos, para sair para caminhar um pouco mais, nem que seja para aprender a esquiar, né, Diego? Isso eu quero aprender, com certeza, não desistir. Só questão de prioridades. Um passo depois do outro. Legal, gente, eu não quis ser rude de falar da questão do jantar, tá? Eu janto todo dia, não. Não preciso sair correndo, não. Não, mas é que a gente tem, você sabe, né? Aqui, nesse ano, a gente está terminando das 7h30 às 8h30. No ano que vem, a gente vai mudar às 7h30 às 9h, mas agora já foi praticamente às 9h. Já usamos nossa 1h30, tá bom? Obrigadão mesmo. Valeu, pessoal. Boa noite. A gente se vê. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Continue enviando perguntas. Tchau, tchau. Olha só o livro lá, ó, Alice. Tô vendo. Hoje foi legal, o dia da João. entrega do teu livro. Chegou eu mandei para o Rodrigo também, já essa semana. Vai estar chegando. Tchau, tchau. Tchau, Diego.